Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 290ª noite. Prosseguiu desta forma Sherazade a história da noite anterior. O cirurgião, com ela se deixasse levar, conduzia-a à sua casa, e sem saber ainda quem fosse, tratou-a com toda a consideração e respeito imaginável. Procurava com suas palavras consolá-la, mas por mais diligência que fizesse, não fazia senão avivar a sua dor em vez de aliviar. Senhora, disse-lhe um dia, contai-me todos os vossos infortúnios, dizei-me de que país e de que condição sois. Talvez vos dê bons conselhos quando souber todas as circunstâncias da vossa desgraça. Não fazeis senão afligir-vos sem vos lembrardes que se podes achar remédio para os males mais desesperados. Falou o cirurgião com tanta eloquência que persuadiu a princesa. Ela relatou-lhe todas as suas aventuras e logo que acabou de as narrar, o cirurgião disse-lhe, Senhora, visto que as coisas estão nesse estado, permite-me representar-vos que não deveis entregar-vos à vossa aflição. Deveis antes armar-vos de constância e fazer com que o nome e o dever de uma esposa exijam de vós. Deveis vingar vosso marido. Se quiserdes, servir-vos-ei de escudeiro. Vamos à corte do rei de Arã, que é príncipe bom e justo. Basta-vos pintar-lhes com vivas cores o tratamento que o príncipe Codadad recebeu de seus irmãos, e estou persuadido que vos fará justiça. Cedo essas razões, respondeu a princesa. Sim, devo empreender a vingança de Codadad, e visto que sois tão generoso que quereis acompanhar-me, estou pronta a partir. Tão depressa tomou esta resolução, como o cirurgião mandou apressar 2 camelos, sobre os quais a princesa e ele puseram-se a caminho em direção à cidade de Arã. Foram apear-se ao primeiro caravansará que encontraram. Pediram ao estalajadeiro novas da corte. A corte, disse-lhes, está num grande desassossego. O rei tinha um filho que viveu largo tempo com ele como desconhecido, e não se sabe o que é feito dele. Uma mulher do rei chamada Pirouzé é sua mãe. Mandou fazer 1000 diligências que foram todas baldadas. Sentem todos a perda deste príncipe, pois tinha muito merecimento. Tem o rei outros 49 filhos, todos de mães diferentes, mas nenhum deles é capaz de consolar o rei da morte de Codadad. Digo da morte, porque não é possível que viva ainda, visto que não puderam, apesar de todas as diligências que se fizeram, encontrá-lo. Pela informação do estalajadeiro, julgou o cirurgião que a princesa de Deriabar devia apresentar-se a Pirouzé. Porém, isto tinha seu perigo e requeria muita cautela. Era de recear que se os filhos do rei de Arã soubessem da chegada e do intento de sua cunhada, a fizessem desaparecer antes que pudesse falar a mãe de Codadad. Fez o cirurgião todas essas reflexões e representou-se o risco que ele mesmo corria. Razão porque, querendo partir com prudência nesta conjectura, pediu à princesa que ficasse na caravansá enquanto ele ia ao palácio reconhecer os caminhos por onde poderia encaminhá-la com segurança para poder falar a Pirouzé. Partiu, pois, para a cidade e caminhava para o palácio como um homem atraído pela curiosidade de ver a corte, quando avistou uma senhora montada numa mula ricamente ajaezada, acompanhada por muitas donzelas também montadas em mulas e por um grande número de guardas e de escravos pretos. Todo o povo se ordenava em fileira para vê-la passar e saudava, prostando-se por terra. Saudou o cirurgião do mesmo modo e perguntou depois a um calender que estava perto dele se aquela senhora era a mulher do rei. Sim, irmão, disse-lhe o calender.
é uma de suas mulheres, a mais honrada e a mais querida do povo, porque é a mãe do príncipe Condadad, de quem tereis ouvido falar. Não quis o cirurgião saber mais. Seguiu Pirouzé até uma mesquita, onde entrou para distribuir esmolas e assistir às preces públicas que o rei ordenara para pedir a Deus a volta de Codadad. O povo, que se interessava muito por este príncipe, corria de tropel a unir os seus votos aos dos sacerdotes, de sorte que a mesquita estava cheia de gente. O cirurgião abriu caminho por entre os apertões e chegou até os guardas de Pirouzé. Assistiu a todas as orações e, quando a princesa saiu, chegou-se a um de seus escravos e disse-lhe ao ouvido: tenho um segredo importante que revelar à princesa Pirouzé. Não poderia eu, pela vossa intervenção, ser introduzido no seu quarto? Se esse segredo, respondeu o escravo, diz respeito ao príncipe Codadad, prometo-vos que hoje mesmo tereis dela a audiência que desejais. Mas se não lhe diz respeito, é inútil procurar apresentar-vos a princesa, pois ela ocupa-se unicamente de seu filho e não quer ouvir falar de outra coisa. Desse querido filho é que quero falar-lhe, respicou o cirurgião. Sendo assim, disse o escravo, segui-me até o palácio e falar-lhe-eis em seguida. Com efeito, chegada que foi Pirouzé ao seu quarto, disse-lhe o escravo que um homem desconhecido tinha alguma coisa de importância que comunicar-lhe e que dizia respeito a Codadad. Proferidas essas palavras, manifestou Pirouzé uma grande impaciência em ver o desconhecido. O escravo fê-lo logo entrar no gabinete da princesa, que mandou retirar todas as mulheres, à exceção de duas, a quem não ocultava coisa alguma. Apenas avistou o cirurgião, logo lhe perguntou precipitadamente que novas de Codadad tinha que anunciar-lhe. Senhora, respondeu-lhe o cirurgião, depois de ter se prostrado com a face no chão, tenho uma longa história que contar-vos e coisas que sem dúvida vos causarão admiração. Relatou-lhe então, circunstanciadamente, tudo o que se passara entre Codadad e seus irmãos, o que ela ouviu com a maior atenção, mas quando lhe falou do assassinato, esta terna mãe, como se sentisse ferida pelos mesmos golpes que feriram seu filho, caiu desmaiada num sofá. Socorreram-na prontamente as duas mulheres, fizeram-na tornar a si, e o cirurgião continuou a sua história. Logo que acabou, ela disse-lhe: ide ter com a princesa de Deriabar e anuncia-lhe de minha parte que o rei a reconhecerá imediatamente por sua nora. Quanto a vós, crede que serão bem recompensados os vossos serviços. Vindo que já era dia, parou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Que triste história do príncipe Codadad assassinado por seus próprios irmãos. Será que sua esposa, a princesa de Deriabar, conseguirá sua vingança contra esses assassinos cruéis? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.